O Poderoso Chefão, talvez o maior filme de todos os tempos, completa 50 anos do seu lançamento no dia em que esse vídeo aqui está sendo lançado. E eu resolvi escolher essa data para retomar com os vídeos aqui do meu canal, falando sobre essa obra-prima que, como toda obra-prima, é uma fonte inesgotável de detalhes que nos surpreendem a cada vez que a gente assiste. Falar de Poderoso Chefão para mim é também, inevitavelmente, falar sobre personagens, já que nesse filme todos eles são brilhantemente bem construídos. E principalmente quando a gente analisa os 3 filmes, a trilogia inteira, eu acho que o personagem do Michael Corleone é um dos mais perfeitos da história do cinema. Sim, eu sei que na maioria das vezes o personagem do Vito Corleone é considerado mais icônico e mais memorável, principalmente quando a gente fala só do primeiro filme. Mas eu considero que mesmo quando a gente analisa só esse primeiro, o personagem do Michael é tão brilhante quanto ele. Não que eu ache que vale a gente ficar comparando os dois personagens, até porque uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é a gente observar como o arco de um deles se fecha e o outro se abre ao longo da história. No caso do Michael Corleone, uma das coisas mais fascinantes da gente observar é a grande mudança pela qual o personagem passa ao longo desse filme. Mudança essa, inclusive, que é uma das mais memoráveis da história do cinema. Mas aqui eu quero propor uma reflexão um pouco diferente. Será que o personagem do Michael mudou mesmo? Eu já adianto que eu defendo que não. Fica até o fim do vídeo que eu vou tentar explicar. Uma vez me disseram a seguinte frase: as pessoas são o que sempre foram. Como toda boa frase, ela pode soar bastante simples, mas não termina em si mesma. Será que as pessoas realmente não têm a capacidade de mudar? Até onde vai o nosso poder de escolha na vida? O livre-arbítrio realmente existe? Eu confesso que eu não tenho a resposta para essas perguntas que a psicanálise se faz há tantos anos. Eu eventualmente concordo 100% com essa frase, em outros momentos nem tanto, não sei. Mas ela me interessa enquanto premissa. Será que essa frase se aplica ao personagem cuja trajetória teve uma das maiores mudanças da história do cinema? Essa questão fica indo e voltando para mim sempre que eu penso no Michael Corleone e, no fim das contas, eu defendo que sim. Essa teoria se aplica também para ele. Eu vou explicar. Antes disso, deixa só te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu aqui no canal? Eu sou Henrique Massaro, esse é o Troca Letras, o espaço criado para compartilhar ideias a respeito das histórias que eu tanto gosto, como é o caso de O Poderoso Chefão. Continuando para minha teoria. No começo de O Poderoso Chefão, quando temos um primeiro olhar sobre a maioria dos personagens durante o casamento da Connie, o Michael Corleone nos é apresentado como um outsider dentro do seu próprio núcleo familiar. Ele foi para a universidade, seguiu carreira militar e trouxe para casa a Kay, uma mulher 100% americana, em mais um dos seus tantos esforços para se distanciar da trajetória da própria família. O que nos mostra traços de racionalidade e frieza desse personagem logo de cara. That's my family, Kate. It's not me. Quando a gente pula para o final do filme, vemos esse mesmo homem, mas agora como chefe da família criminosa mais poderosa do país. Um mafioso que com violência e estratégia resolve todos os problemas da família. Is it true? Don't ask me about my business. No. O que aconteceu entre essas duas cenas? Tudo começa quando Michael descobre o atentado feito contra seu pai. Alguém cujos negócios ele quer distância, mas a quem ele ama profundamente. Assim que vê as notícias, durante um encontro com Kay, Michael entra numa cabine telefônica para falar com seu irmão Sonny. Ele fecha a porta na cara de Kay, que fica do lado de fora sem conseguir escutar a conversa. Ali, o personagem começa a fechar também a possibilidade de fugir dessa vida mafiosa e a voltar para o mundo de onde ele veio. Nós vemos isso de maneira mais concreta quando Michael vai visitar o pai no hospital. Ele vê que o quarto do Vito Corleone está com pouca segurança e vulnerável. Para evitar que um novo ataque contra o pai aconteça, Michael pensa rapidamente numa solução. Ele troca o pai de quarto e no caminho encontra o padeiro da vizinhança, que também tinha ido visitar Vito no hospital. Eles vão para o lado de fora e enquanto carros com assassinos passam em frente ao local, Michael diz para eles fingirem que estão armados e fazendo a segurança por ali. A cena ainda tem um momento emblemático, mostrando o pânico do padeiro com as mãos tão trêmulas que não consegue acender um cigarro. Já em Michael vemos a pura frieza, com as mãos firmes, acendendo o cigarro para o homem, o que surpreende até ele próprio. Logo depois disso, a polícia chega e Michael confronta o capitão McCluskey, que foi quem retirou a segurança de Vito Corleone mais cedo e está trabalhando com Soloso, o traficante turco que ordenou o atentado contra Vito.
O policial corrupto nocauteia Michael um pouco antes de Tom Hagen e os homens da família Corleone chegarem no local. Mais tarde nós temos um momento chave, que é a reunião entre o Michael, o Tom e o Sonny Corleone, quando fica decidido que o Michael vai matar o Soloso e o Capitão McCluskey. Essa é a cena que a maioria das pessoas considera o verdadeiro ponto de virada na trajetória do personagem. Mas é importante lembrar que é o próprio Michael que bola esse plano quando vê os irmãos discutindo sobre o que fazer depois que o Soloso pede um encontro com ele para fazer uma proposta. Tom acha importante ouvir o que ele tem a dizer, enquanto o Sonny quer a cabeça de Soloso ou ir para a guerra com as outras famílias. O Tom explica que o traficante turco está com uma proteção policial gigantesca e que matar o chefe da polícia resultaria numa guerra que eles não teriam condições de vencer. Ele então convence o Sonny que é melhor esperar. É só então que o Michael entra na conversa. A câmera se aproxima dele enquanto ele fala, apresentando uma visão até mais extrema que a do irmão mais velho, porém muito mais bem pensada. Ele entende que se eles não agirem, Soloso vai acabar matando seu pai. É então que o Michael propõe uma reunião com o turco junto com o chefe de polícia, para matar ambos. E explica que, na sua visão, o policial pode sim ser morto, já que ele é um homem corrupto, e isso não necessariamente precisa resultar numa retaliação, graças aos contatos que a família Corleone tem na imprensa. Logo depois nós temos a brilhante cena do restaurante, na qual o Michael, enfim, mata os dois. Eu não vou aqui me debruçar muito sobre ela, porque não é exatamente o foco desse vídeo, mas eu vou deixar como sugestão um vídeo incrível que o Gustavo Cruz fez lá no canal dele, analisando passo a passo dessa cena. O link está aqui na descrição. O importante para nós aqui é dizer que depois dessa cena específica não tem mais volta. Todo o destino do Michael Corleone já foi traçado. Todos os sonhos que ele porventura podia ter de ter uma vida americana normal vão por água abaixo assim que ele puxa o gatilho. Depois de fazer isso, ele parte para Sicília, numa fuga que dura alguns anos. É um caminho que nenhum dos seus irmãos poderia ter tomado. Fredo é fraco demais para isso e o Sonny, o primeiro na linha de sucessão da família, já tem uma família formada, com mulher e filhos. Mas é na Itália que o Michael dá um passo que pode significar o início da sua própria família. Ele conhece a Apollonia, uma jovem siciliana, e se casa com ela. É um momento de novos sonhos para esse personagem, de vislumbrar que, quem sabe, ele possa voltar a ter uma vida normal. Mas, como eu disse, não tem mais volta. Ele recebe a notícia de que o seu irmão Sonny foi assassinado e, logo depois, sua esposa, grávida de seu filho, é morta num atentado que tinha sido direcionado para ele. Novamente, ele é sugado de volta para a vida que imaginava ter conseguido deixar para trás. Depois que o seu pai, numa jogada brilhante, consegue negociar a volta do filho para Nova York, Michael vira de vez um Corleone. Quando ele volta, a visão que ele tem do próprio pai já não é mais a mesma de antes. Ele acredita que os crimes que o Dom Vito Corleone comete são fardos que qualquer homem poderoso precisa carregar. É com essa visão em mente que ele procura de novo a Kay Adams e pede ela em casamento de uma maneira completamente fria e calculada, como se fosse, de fato, uma proposta de negócios. Para o Michael, naquele momento, ter uma esposa e filhos são apenas um pré-requisito para o chefe que ele está prestes a se tornar. O que nós vemos na sequência é o seu pai anunciando que agora é o Michael quem manda na família. O velho Dom cedendo lugar para um novo, que, como mostra o restante do filme e o filme seguinte, é ainda mais cirúrgico e impiedoso. Antes de voltar aqui para a minha análise sobre a trajetória do Michael Corleone no primeiro Poderoso Chefão, eu acho que vale dizer que o percurso dele enquanto personagem só no segundo filme também vale um vídeo. Eu acho que é ali que ele consolida vários valores que a gente vê sendo apresentados aqui nesse primeiro filme. Mas me digam aqui embaixo o que vocês acham, se valer a pena eu de repente faço um vídeo só sobre isso. Voltando agora aqui para minha análise sobre a mudança ou não do Michael Corleone em O Poderoso Chefão. O filme termina, como vocês sabem, com o Michael brigando com a sua esposa, proibindo ela de se meter nos negócios da sua família. E em seguida, mentindo para ela sobre ter ordenado a morte do próprio cunhado. Na cena final, a porta se fecha mais uma vez na cara de Kay, excluindo ela de vez do mundo do marido. O Michael agora é o novo Don Corleone, mas por mais que o lugar que ele ocupe nesse momento seja completamente diferente do que ele ocupava no início da história, por mais que a sua vida tenha ido por um caminho completamente distinto do que a maioria das pessoas imaginava, o homem é essencialmente o mesmo do início do filme. E é nesse ponto que eu queria chegar. O Michael foi sugado para o universo da sua família.
mesmo que as suas decisões tenham tido importância nesse processo, ele não teria como fugir totalmente dele. E quando ele foi colocado nesse caminho, todas as suas outras atitudes foram condizentes com a sua personalidade, por mais surpreendentes que elas tenham parecido. Depois de virar o novo chefe da família, o Michael sai à caça de todos os traidores. Lembrando que foi por causa de uma traição que levou ao atentado do seu pai, o estopim para que ele tomasse todas as decisões que tomou durante o filme. Michael resolve todos os negócios da família, mata os chefes das famílias rivais, neutraliza as ameaças que estão vindo de Las Vegas e mata também os traidores Técio e Carlo, seu cunhado. Tudo isso é feito, claro, de maneira fria e calculista. Encerrando aqui meu comentário, a gente vê que o Michael Corleone subverteu as expectativas de todos que o conheciam, inclusive as de quem estava assistindo ao filme pela primeira vez, mas em nenhum momento ele traiu os seus próprios princípios. E esse é um dos motivos que faz O Poderoso Chefão e o Michael Corleone tão geniais. Ele mostra que a vida de um homem pode dar todas as reviravoltas do mundo, mas a sua natureza não muda.